Hoje é dia de falar de conversível clássico aqui na garagem, a bordo do 356 Roadster, o Atos 356 Roadster, um modelo que foi uma evolução do Speedster. Você vai entender as diferenças e vai entender todos os detalhes, vai conferir comigo a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só que beleza! Hoje falaremos desta pequena maravilha germânica feita no Brasil. Eu gosto muito de falar de fora de série aqui, vocês sabem, falar de recriações, falar desses modelos aí que tiveram uma importância muito grande na história do próprio automóvel. E as recriações, na verdade, eu acho que as recriações elas chegam num ponto interessantíssimo, porque a recriação ela vem justamente homenagear e abrir uma possibilidade de você ter um carro que atualmente custa milhões, né? Literalmente, em alguns casos, né? A gente pega mesmo o 356, ele é um carro que custa 400, 500 mil dólares. O Speedster, esse aqui é o Atos Roadster, que ele é baseado em um modelo que é o Convertible D. É um modelo que foi produzido num curto espaço de tempo, 1.331 unidades somente, então vocês imaginam o preço da versão original desse carro. Por isso que eu acho as recriações como essas, da Atos e alguns outros fabricantes que a gente já conheceu, muito válidas e muito legais, porque você tem um carro com uma personalidade legal, divertido para andar num domingo que nem hoje de sol, e ao mesmo tempo é um carro, é uma homenagem a um clássico que fez história, e no caso desse aqui, ele foi produzido numa pequena tiragem. Como a gente sabe, a Atos faz 550, faz o Speedster, e o Roadster. O Roadster, e tem o fechado que a gente vai testar em breve, que eles estão preparando um lá, que é bem legal também. O Convertible D, basicamente, ele era uma evolução do Speedster. Como a gente sabe, o Speedster era um carro simples, um carro mais espartano, um carro voltado para um outro momento, também a gente pode falar assim, histórico, né? Então ele trazia uma simplicidade grande, inclusive em janelas, né? Você pega, por exemplo, esse carro, tem janelas de vidro já, e o vidro elétrico, que é uma licença poética aí da Atos. Mas ele tem um vidro, e o Convertible D já trazia o vidro. Isso porque o Speedster trazia aquela janelinha de plástico. Uma vez até, eu lembro que procurando na internet, eu achei um site que vendia as janelinhas de policarbonato. Daí você, inclusive, tinha aquela abertura da janela para pagar pedágio, pegar, enfim, ticket em shopping. Eu achei bem interessante também. Mas então, uma das questões do Speedster era essa janelinha de plástico, que em termos de segurança tal, acabava sendo, digamos, algo, não era muito seguro, né? Falando assim, em linhas gerais. Então, basicamente, esteticamente, ele era parecido, ele é um 356A ainda, então ele tem esse mesmo estilo que consolidou, que iniciou essa história fascinante da Porsche. Detalhe aqui das rodas de 15 polegadas, simples e clássicas. O Roadster tem aqui o detalhe na lateral também, ao invés do Speedster que a gente vinha antes. E um outro detalhe bacana é esse aqui, que é o para-brisa um pouco maior, que no Speedster também é aquele para-brisa menorzinho, enfim, é um outro estilo de época. Então justamente quando você coloca a capota ele fica baixinho, né? É engraçado a visualização que dá. O conjunto desse carro é interessante, eu já vou chegar para falar da mecânica, mas a gente tem aqui, ó, esse escape também, o pessoal lá de Santa Catarina, né, que faz os escapes. Eu quase coloquei no meu Fusca, no fim fiz um Navega, ficou legal, ficou artesanal, né, feito especificamente para aquele carro, mas também é um escape que tem um ronco bacana. Então, em termos de dimensões, algo parecido à ideia de um carro compacto, divertido e ágil, principalmente. Mas aqui a gente já vê o detalhe da capota, eu vou mostrar ele também com a capota fechada, que os detalhes do acabamento da Atos eu gosto bastante, né? Então nós temos aqui essa capota bordô para combinar com o interior, e a capota externamente é azul, justamente para combinar com o azul do carro, né? Aliás, essa tonalidade de azul tá sensacional, eu gostei muito porque fugiu do prata. A gente vê muito 356 prata, de modo geral, ou branco, ou preto. Esse aqui ficou muito legal mesmo, particularmente gostei, achei a ideia muito interessante e muito bacana. Passando um Opala ali, ó, que maravilha, ó, 6 em 2, hein? Você tá com 6x2 aí, ouviu aí o 6 roncando. E esse carro tem umas outras características legais também de conforto em relação ao Speedster. Por exemplo, esse porta-objetos na lateral, isso parece algo simples,
mas não é. Quando você precisa colocar alguma coisa nesses carros, seja um celular ou um estojo de óculos, é uma coisa complicada. Outro detalhe bacana, também muito útil, banco reclinável. Ou seja, além desses bancos serem mais confortáveis, eles são reclináveis, ou seja, você consegue entrar no carro e encontrar aí uma posição de pilotagem, digamos assim, um pouco mais confortável, né? Eu gostei, achei que foi um detalhe de evolução muito interessante também. Olha só que interessante. Aqui a posição de dirigir é aquela posição até um pouco mais alta que o Speedster, eu gostei, mas é o espírito do carro, você tem uma visualização muito boa pelos retrovisores. Volante de 3 raios, esse painel clássico de Porsche, né, com contagiros, enfim, que outros modelos usam também, mas realmente bacana, luzes espia, outro detalhe interessante. Então, esses são diferenciais dessa versão Roadster em relação ao 356. E aqui, outra coisa legal, nós temos o vidro elétrico. Ele tem essa alavanquinha aqui, dá uma disfarçada, mas ele traz o vidro elétrico também, que é uma licença poética aí da Atos. E por último, detalhe interno, tem aqui o suporte para rádio embaixo, você vê, o rádio fica ali embaixo do painel, também não interfere no visual do carro. Para quem gosta de detalhes bacanas, né, aqui a gente tem o porta-malas, ou porta-mala no singular, é bem pequeno, mas enfim, essa é a proposta do carro. Detalhe do step aqui, número de série, enfim, ali, todos com um chassi próprio, é um chassi tubular da Atos, e aqui o tanque de combustível. E andando por aqui, a gente chega no motor 1600. Esse motor também, uma das opções, é o motor 1.900 injetado. Mas é legal porque tem espaço aqui. A gente vê uns projetos lá fora com mecânica Subaru e tal, que o pessoal tem usado muito, porque os motores Volkswagen Air estão ficando mais raros. Eu falei isso outro dia na sessão de perguntas do canal. E aqui o que eu ia falar aquela hora era justamente isso, né? Escapamento da MAF. Bem legal também, todo em inox. Muito bem, pessoal. Mais um teste com um modelo fora de série. E sem dúvida, né, essa configuração aqui de motor boxer com o câmbio 4 marchas, esse conjuntinho é muito legal e a gente já teve a oportunidade de conhecer alguns exemplares, enfim. O que eu gostei muito, cara, primeiramente, sem dúvida nenhuma, foi essas janelinhas de vidro. Não só a questão do vento, mas assim, pensando em termos de guardar o carro eventualmente, você consegue fechar ele e deixar uma coisa mais hermética. E essa justamente foi a ideia do Convertible D lá na década de 50. Como a gente sabe, o 356A, primeiramente, né, a história do 356 começou com o pré-A, depois tivemos o pré-56, o A e o B e o C, enfim, o 356 foi evoluindo. Até a chegada do 911, lá em 63. E cara, sem dúvida nenhuma, né, são carros muito prazerosos de guiar, né, porque você tem um centro de gravidade baixo, um motor boxer com esse escape da MAF que dá um tom muito legal para o som do motor. Ou seja, é uma combinação muito agradável para curtir um domingo, por exemplo, como hoje, né? Domingo de sol, enfim, você está aí curtindo o vento nos cabelos, essa sensação de liberdade que o carro conversível te dá. Então, é uma série de fatores que são bastante prazerosos. Em si, ou da Chamonix, né, que tem uma história aí com mais de 30 anos, né, produzindo réplicas, recriações
já produziu 550, já produz ainda, né, o 550, o 356, tem a versão fechada também, ou seja, basicamente é um carrinho divertido e são carrinhos divertidos e com algumas opções de motorização e tal, o que torna a experiência muito bacana, muito legal. A gente que gosta de motor boxer sabe que esses carros são realmente divertidos de andar, porque é aquela questão, né? Ó, você pega um dia como hoje, cara, olha que prazeroso andar com um carro desse, e logicamente poder curtir esse vento nos cabelos. É que tá meio frio, na verdade, aqui em São Paulo, né? Então tá bom de andar agora, né? Porque já são um pouco mais de 11 horas, né? Geralmente ficaria um pouquinho mais quente, mas tá uma temperatura agradável, né? Justamente ideal para você andar com carro conversível. Aliás, é bem engraçado porque aqui no Brasil a gente acaba não tendo tanto carro conversível por uma série de fatores. Segurança, logicamente, é um desses fatores, mas a questão também do calor, né? A nossa temperatura aqui, de maneira geral, ela é bem quente, então a gente acaba tendo menos opções, digamos assim, para curtir um carro conversível. Se bem que eu vou falar para vocês um negócio, o carro conversível clássico, ou no caso aqui, uma recriação de um carro clássico, é mais tranquilo para você andar do que se andar com um Camaro, por exemplo. Se você pegar um Camaro conversível, que a gente já testou aqui no canal, você fica meio tenso para andar com ele, ou um mini conversível. Um carro antigo conversível, ou uma recriação conversível, cara, é bem mais sossegado. Eu posso falar para vocês que é uma sensação muito própria. E o conjunto aqui da Atos eu gosto, tanto o chassi, o equilíbrio que acaba tendo do carro, né, de maneira geral. Tem a opção do motor 1900 com injeção, mas para falar a verdade, cara, eu escolheria esse 1600 também, porque eu acho que basicamente, digamos, é a conjugação de fatores, a soma de fatores que acaba sendo mais prazerosa. E basicamente é um carro para curtir, né, cara? Não é um carro para ficar acelerando como se não houvesse amanhã. Então, particularmente, essa seria a minha escolha também. Eu iria com um 1600 mesmo carburado, enfim, perfeito. E assim, um carro bom de andar, basicamente, um bom e velho Volkswagen a ar, sem capota, ou seja, fantástico. E claro, vou dar mais uma voltinha porque, pô, sensacional. Eu contei a história, né, do Convertible D, uma produção muito pequena. Você imagina quanto vale um Convertible D original. Por isso que eu acho que as réplicas, as recriações, elas são muito válidas, principalmente nesses carros aqui, cara, porque não dá para comparar a sensação e a possibilidade de se andar com uma réplica muito mais tranquila do que eventualmente andar com um carro original que custa aí milhões de dólares. É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência. Já vou deixando por aqui, parando por aqui, mas, claro, aproveitar para dar mais uma voltinha, porque afinal o dia hoje é convidativo. A gente se vê na próxima matéria. Grande abraço.